isenção de perícia médica social, né, no benefício de prestação continuada ao deficiente. É o tema de hoje. Se você não acompanha o nosso canal aqui, seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez que nos vê aqui, seja também muito bem-vindo. Inscreva-se aqui, ative as notificações para ficar por dentro de matérias importantes referente ao direito previdenciário. Então aqui a gente atua exclusivamente com o direito previdenciário, né? O canal do escritório Braga Torre Advogados, que trabalha exclusivamente nessa área. E aí a gente, desde 2016, a gente já faz vídeos aí toda semana esclarecendo aí sobre essa matéria tão importante aí no direito, que surgem muitas dúvidas. Na semana passada, pessoal, eu trabalhei com o tema do benefício de prestação continuada, né? Explicando o que entra ou o que não entra na renda per capita para ser incluído aí, né? Para avaliação social, para você conseguir atingir a renda per capita para obter o benefício de prestação continuada. Se não viu o vídeo, eu vou deixar ele aqui no card para você. O fato é que gerou muitas dúvidas referente à avaliação, né, da avaliação social que é feita, como que é feita e tudo mais, precisa ser feito num processo judicial, e aí é o que a gente vai trabalhar nesse vídeo, porque tem tema específico da TNU, se você não sabe é o tema 187, já anota aí você que é colega advogado para você entender. Então funciona assim, para você pedir o benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial, você tem que provar alguns requisitos. Então tem dois tipos de pessoas que têm direito a esse benefício assistencial. Ou é o idoso, né, com idade acima de 65 anos, igual ou acima de 65 anos, ou é a pessoa com deficiência. Então, ou idoso ou deficiente. Mas além desse requisito, que você provar que você é idoso ou que você é deficiente, você tem um outro requisito que você precisa comprovar, que é o que a gente chama aqui de critério de miserabilidade, que a renda per capita tem que ser de até 1/4 do salário mínimo. Então, por exemplo, se tiver 4 pessoas vivendo no imóvel, tá? E essas 4 pessoas têm aí apenas o valor de salário mínimo de uma pessoa que trabalha, esse valor de salário mínimo é o único da renda dessas 4 pessoas, né? São um homem, uma mulher e 2 crianças, por exemplo. E aí essa renda per capita dividido por 4, né, vai dar 1/4 do salário mínimo. Consequentemente, esses beneficiários, né, um beneficiário se for se enquadrar como idoso ou como deficiente, teria direito de solicitar aí o BPC. Legal? Então, tem que ser os requisitos, né? Idoso ou deficiente, e ainda tem a renda per capita a ser analisado. Bom, quando você solicita o benefício previdenciário, né? Vamos pegar aqui no caso do deficiente, você tem que comprovar esses requisitos. Então, olha, eu vou entrar, né? Desculpa, é benefício assistencial, né? Quando você solicita esse benefício assistencial, você tem que comprovar primeiro que você é deficiente, e depois de provar que é deficiente, você tem que provar que a sua renda per capita, né, atinge ali 1/4 do salário mínimo. E aí você tem que passar por uma perícia social para fazer toda essa avaliação. Normalmente é feito no CRAS, né, onde você faz o cadastro e tudo mais. Então você fez o cadastro, comprovou a sua renda per capita não atinge ali, né, 1/4 do salário mínimo, você já está elegível para conseguir aí o benefício de prestação continuada. Agora, o que você vai precisar comprovar é que você tem uma deficiência. E aí no critério deficiência, muitas pessoas têm dificuldade de comprovar isso, porque não sabe o que é considerado deficiente para fins de benefício assistencial, quais situações que se enquadra, e aí a pessoa é aprovada na perícia social, olha, ele tem a renda per capita mínima exigida, tá? Só que ele não conseguiu comprovar que é deficiente. E a solução para isso é você buscar o processo judicial. Então, quando você busca no processo judicial, o que é importante ficar destacado? Que exclusivamente você quer avaliação para comprovação da deficiência e não da avaliação social, porque ela já foi feita, já foi analisada no processo administrativo. Então isso é um ponto incontroverso que a gente discute aqui. E o INSS sempre discutia aí, solicitava uma nova avaliação social, né, além da deficiência para ser comprovado. E aí o ponto de discussão exatamente é esse. Olha, eu já passei num processo administrativo onde foi reconhecida a minha condição de miserabilidade, né? Ou seja, a gente, na nossa família, não atinge o 1/4 do salário mínimo, agora eu preciso comprovar a deficiência. Além disso, eu preciso passar uma nova perícia judicial, como que é feito isso? E é isso que o tema 187 da TNU tem definido, e essa dúvida que a gente vai esclarecer, vem com a tela pra gente, olha só. Então aqui tema, pessoal, 187, de novo, né, importante, quem atua com direito previdenciário tem que saber, né, bastante disso, direito previdenciário, tá vendo? A questão que foi submetida a julgamento é o seguinte, olha só, saber se é necessária a realização de nova avaliação social em juízo, né,
para fins dos parágrafos 3º e 6º do artigo 20 da Lei 8742 de 93, nas hipóteses em que a referida avaliação foi favorável ao requerente na esfera administrativa. Então, volta aqui. Então, o que estava discutindo? Exatamente o que eu te falei. Olha, saber se é necessária a avaliação de nova, tá? Perícia social, no caso, né, para avaliação, uma vez que o INSS já considerou ele aí como critério de miserabilidade. E aí ficou definida duas teses que a gente vai ler e vai interpretar e vai entender que pode te ajudar muito aí no processo judicial. Vamos lá? Olha só. Então, primeiro, né, para os requerimentos administrativos formulados a partir de 7 de novembro de 2016, tá? Data da publicação do decreto 8.805 de 2016, em que o indeferimento do benefício de prestação continuada, ou seja, o BPC-LOAS, né, pelo INSS, ocorrer em virtude do não reconhecimento da deficiência, é desnecessária a produção em juízo da prova da miserabilidade, salvo nos casos de impugnação específica e fundamentada da autarquia previdenciária ou decurso de prazo superior a 2 anos do indeferimento administrativo. Então, volta aqui. Então, esse primeiro tópico aqui da tese que ficou definida, falando assim, olha, se a gente está discutindo aí o benefício de prestação continuada ao deficiente e já ficou comprovado o critério de miserabilidade, então, ou seja, não é necessário fazer uma nova avaliação se não for questionado e fundamentado pelo INSS a decisão e se não tiver passado mais de 2 anos da data do indeferimento. Então, pode fazer só a avaliação da deficiência. Esse é o primeiro tópico. Vamos lá para o segundo? Segunda, né, situação. E para os requerimentos administrativos anteriores a 7 de novembro de 2016, né, ou seja, do decreto 8.805 de 2016, em que o indeferimento pelo INSS, benefício de prestação continuada, ocorrer em virtude de não constatação da deficiência, é dispensável a realização em juízo da prova da miserabilidade quando tiver ocorrido o seu reconhecimento da via administrativa, desde que inexista impugnação específica e fundamentada da autarquia previdenciária e não tenha decorrido prazo superior de 2 anos do indeferimento administrativo. Então, volta aqui. Então, independentemente se é antes ou depois do decreto 8.805 de 2016, quando você entrar com o processo judicial e lá no processo administrativo já ficou comprovado, tá, por perícia social que você se enquadra nos critérios de miserabilidade, você, colega advogado, já vai informar isso lá nas preliminares do processo judicial. Já é importante você firmar isso, já trazer lá nas preliminares lá o tema 187 da TNU que eu estou te passando. Você quer comprovar apenas a deficiência ou a análise, né, social, ela fica totalmente dispensável. Então, não é porque o INSS quer que faça uma análise pericial para verificar se as condições se mantêm as mesmas, né? Se não passou o tempo de 2 anos aí depois do indeferimento, se o INSS não comprovar e não fundamentar a avaliação social é totalmente dispensável, devendo ser feita apenas e tão somente a avaliação médica para comprovação da deficiência. Então, entenda, se já foi procedente, já foi reconhecido no âmbito administrativo, não tem por que ser discutido no âmbito judicial, como assim pretendia a Previdência, tá bom? Anota, tema importantíssimo, é muitas vezes negado na via judicial em função desse critério que você simplesmente esquece aí dos temas de discussão já definido. Lembrando que TNU, né, vincula todos os juizados, então, ou seja, vai entrar com processo no Juizado Especial Federal, eles têm que seguir a definição de tema, então é importantíssimo você colocar isso lá em preliminares, se não seguir, embargar, discutir, fazer o que tem que ser feito para não passar aí, ter o risco de não ter o reconhecimento aí do critério miserabilidade que já foi reconhecido lá no âmbito administrativo. Perfeito? Gostou da dica? Deixa aqui nos comentários para mim se ficou mais alguma dúvida, que ao longo da semana aí a gente vai estar te ajudando. Um abraço, até quinta-feira. Tchau!